Queridos e amados irmãos e irmãs, professores, professoras, superintendentes, alunos, pastores presidentes, onde vocês estiverem, recebo o caloroso abraço da editora Betel, deste programa que sempre vai ao ar semanalmente, levando conteúdo daquilo que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Que alegria ter você aqui. E desejar a todos, se você pela primeira vez está conosco, seja bem-vindo. Esta é a aula magna, grande aula da Betel Dominical, onde nós buscamos objetivamente trazer um conteúdo para que seja aplicado de acordo com os seus estudos, com a vontade que você tem de elevar o seu estudo ao caminho de orientação na Escola Bíblica Dominical. Seja professor, seja aluno, mas participe de forma interativa, intensa. Portanto, se inscreva aqui no nosso canal. Você pode ativar as notificações para que receba sempre em primeira mão quando um vídeo estiver posto para ser lançado. Também curta, comente, porque quanto mais você curte, mais você comenta, mais pessoas estarão observando, vendo e assistindo o que nós estamos produzindo aqui. Sua ajuda é vital e nós contamos com a sua participação sempre. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre, o assunto nos diz sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres e ensinamentos, a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Comentarista dessa lição é o bispo Abner de Cássio Ferreira, que é presidente da CONEMAD no Rio de Janeiro, bem como também é um dos vice-presidentes da Convenção Nacional, o segundo vice-presidente, é um dos bispos do Concílio de Bispos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, ocupa funções importantes, além de ser advogado, bacharel em Direito, colunista de jornal e jornais de grande circulação e também um dos diretores da editora Betel. Eu gostaria de, com muita alegria, pedir que você abra a sua revista e abra a sua Bíblia. Nós estaremos estudando a lição de número 2, cujo tema nos diz o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. O texto áureo usamos como base João, capítulo 1, verso de número 1. Vamos ler. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na verdade aplicada, aprenderemos que o Evangelho de João revela que o Verbo divino, que se fez carne, habitou entre nós, é o Cristo prometido, Filho de Deus enviado para nos salvar. Os objetivos dessa lição são 3. Conhecer o contexto histórico, religioso do Evangelho de João. Vamos ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João e vamos compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Vamos ter como referência, para lermos com mais calma, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso de número 1 até o 10. Motivo da oração para que nós possamos nos organizar aqui é orarmos para que mais pessoas conheçam o Filho de Deus como o único Salvador. Vamos, então, pedir ao pastor Marcos Santana para que dirija a Deus este momento de oração, para juntos iniciarmos aqui esta jornada de aprendizado e de edificação. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos pelo teu grande amor para conosco, por ter enviado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, que o teu Espírito nos use, nos inspire, nos capacite para continuarmos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e que muitas vidas sejam impactadas, convencidas pelo teu Espírito, transformadas. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. O Evangelho de João se destaca dos demais evangelhos por se aprofundar em temas teológicos e enfatiza a divindade de Cristo nos registros dos milagres, nos ensinos, mais do que os outros evangelhos. Neste contexto, em específico, o Evangelho de João foi escrito além do propósito que o apóstolo, ele, de certa forma, expressou em João, capítulo 20, verso de número 31. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus, João, capítulo 20, verso de número 31. Nas minhas mãos, Bíblia do Culto, se você tiver a página para facilitar, é a página 150, ou melhor, 161, diz assim: estes foram escritos para criais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem é ele, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele expressou, esse é o propósito, apresentar a Cristo, além desse escrito, trazer vida em nome do que o Senhor prometeu. Então, para isso, comentando o primeiro tópico, pastor Marcos Santana, nos ensinando sobre o contexto histórico desta lição preciosa. Ok, pastor Paulo, muito obrigado. Meus irmãos, eu compartilho na introdução dessa lição de hoje um comentário de Robert Gundry, é um teólogo e estudioso que comentou o Evangelho de João. Os temas teológicos joaninos começam sob a categoria de revelação. Jesus é a palavra, ou logos, revelatória de Deus. Acima de qualquer consideração, entretanto, João é o evangelho da fé. De fato, o verbo crer é a palavra-chave do presente evangelho. Então, eu destaco aqui essas duas expressões, revelação e fé. Tópico 1, o contexto histórico. O texto introdutório da lição menciona o propósito do apóstolo João tendo em mente ao escrever o Evangelho. Fortalecer a fé dos cristãos. É o que encontramos no texto. Isso nos remete a João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Nós vemos aqui nesse texto que crer pode ser crer para a salvação, mas também no sentido de continuar crendo, continuar na fé em Cristo para a edificação. Subtópico 1.1, a autoria material do Evangelho. Além das evidências externas, argumentos propostos por um estudioso, e esse estudioso foi citado por F.F. Bruce no seu comentário sobre o Evangelho de João, também apresenta que evidências internas identificam João, filho de Zebedeu, como autor do quarto Evangelho. Ele foi escrito por um judeu palestino, são algumas das evidências internas. Foi escrito por alguém que foi testemunha ocular dos acontecimentos, foi escrito por um discípulo que Jesus amava, um dos filhos de Zebedeu, João capítulo 21, versículo 2. Nós precisamos lembrar aqui que Tiago não pode ser o autor.
apesar de ser filho de Zebedeu. Por quê? Porque ele morreu no tempo de Herodes, Atos capítulo 12, ou seja, muito antes de quando o evangelho foi escrito. E outro detalhe, o autor, ele era conhecido do sacerdote. A primeira citação de que João escreveu o quarto evangelho ocorreu em cerca de 181 depois de Cristo, por Teófilo de Antioquia. Então, ainda nos tempos dos pais da igreja. 1.2. A data e o local. As informações contidas no texto da lição é a opinião tradicional da grande maioria dos comentaristas e estudiosos. Nós podemos pontuar aqui que Irineu, um dos pais da igreja, no final do século II, ele já identificava João como quem publicou o evangelho enquanto residia na cidade de Éfeso, da Ásia Menor, hoje correspondente à Turquia. Também é importante pontuar que o historiador eclesiástico Eusébio, ele escreveu que a Ásia Menor ela foi designada para João, quando os apóstolos foram dispersos. Eles tiveram que sair de Jerusalém por ter iniciado a Guerra Judaica entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Cada apóstolo se dirigiu a uma determinada região, no caso de João, na Ásia Menor. Os estudiosos, eles também comentam, e vale aqui a gente pontuar esse detalhe, que havia um outro discípulo do Senhor, chamado João, que vivia na Ásia, perto do fim do primeiro século. Porém, pelos documentos da antiguidade que chegaram até os nossos dias, não há menção a este outro João como autor do quarto evangelho. 1.3. Os destinatários. É possível que os primeiros destinatários do evangelho de João sejam os membros das comunidades das sinagogas na região na qual João vivia, ali na Ásia Menor. E também os gentios, que eram designados como tementes a Deus, ou seja, eles frequentavam as sinagogas, eles foram atraídos pelo estilo de vida dos judeus e, consequentemente, conheciam alguma coisa das Escrituras. Provavelmente, esses grupos, de judeus e gentios é que foram os primeiros destinatários. Um comentarista, ele registrou que o Evangelho de João, ele procurou responder às perguntas feitas por judeus e prosélitos judeus. Ou seja, quem é o Messias? Quem é o Cristo? Quem é o Filho de Deus? Os estudiosos dizem que naquele tempo era um público que geograficamente estava situado numa região muito distante de Jerusalém e da Palestina. Também estavam já distantes, nessa época, cerca de 60 anos, depois do contexto dos acontecimentos relatados nos evangelhos. E é interessante que eles viviam também num ambiente muito mais marcado pela cultura helênica, pela cultura grega, uma geração que valorizava a verdade eterna como sendo de uma esfera espiritual. Ou seja, não era tanto no aspecto histórico e geográfico. Para um mundo com estas características é que João apresenta a verdade eterna com a automanifestação de Deus. O Verbo, ou Logos, se fez carne e habitou entre nós. João, ele busca com seu evangelho despertar a fé
em Jesus como o Messias de Israel, o Filho de Deus, o revelador do Pai. João 21 e 24 diz: o seu testemunho é verdadeiro, até porque ele estava lá, ele viu, ele ouviu, ele tocou a palavra da vida. E o seu testemunho é que foi por amor que Deus revelou a verdade eterna. João 3,16. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos inspirando e nos conduzindo. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por esta brilhante explanação. O senhor nos ensinou nesta lição preciosa que é razoável supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Vamos ao tópico de número 2, em que abordaremos o contexto religioso. E convido o pastor William Barros para que possa, assim, nos passar a orientação sobre este tema. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão aqui conosco para mais essa aula Betel. Eu quero rapidamente iniciar fazendo um grande agradecimento, mandando um forte abraço para o povo querido do Ministério de Madureira, no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos agora um grande congresso em Camapuã, junto com o pastor Newton, foi maravilhoso. Depois tivemos em Campo Grande com o pastor Diogo. E depois viajamos para Ponta Porã, divisa com o Paraguai, e ministramos uma conferência de 3 dias. Foi lindo. Eu quero mandar um forte abraço para todo mundo. Ao pastor Eliel, pastor presidente. Meus irmãos, o pastor Marcos Santana já trouxe para nós aqui sobre o contexto histórico. Nós vimos aqui sobre local, sobre a questão de autoria e data. E agora a gente entra num outro contexto muito importante, que é o contexto que nos dá o pano de fundo. A ideia básica desse contexto da igreja, que é o contexto religioso. A igreja teve que conviver desde o seu momento inicial com a perseguição. A perseguição foi algo presente na história do cristianismo desde o seu nascedouro. Inicialmente, a igreja é perseguida de forma religiosa. Depois, quando o Império Romano percebe que a igreja não é uma ramificação do judaísmo e ela se opõe ao culto ao imperador, a igreja passa a ser perseguida em toda a extensão do Império Romano. Então, a perseguição é religiosa e política. E até hoje mantém essas duas características. A igreja, nós vamos ver, vai ser perseguida do ponto de vista religioso de todos os lados. Onde ia? Pelos judeus, que se opunham à pregação do evangelho, aos helenistas, que queriam corromper a igreja e entrar na igreja com suas práticas e crenças, e ao gnosticismo, que pregava de uma forma distorcida os ensinamentos cristãos, trazendo a sua própria visão de mundo. Com tudo isso, nós entramos no nosso tópico 2.1, falando sobre o judaísmo e o cristianismo. Como nós vimos aqui, os judeus, inicialmente, ficou nítido que a igreja não teria uma identidade associada ao judaísmo. A igreja teria uma identidade própria. Os judeus haviam errado com relação à missão de Jesus. Enxergavam na figura do Messias um salvador que sacudiria o jugo romano, venceria o Império Romano numa guerra e implantaria o seu governo em Israel. Quando, na verdade, Jesus vem montado num jumentinho para vencer e destruir o jugo do pecado no coração do homem e implantar ali mesmo no coração do pecador o seu reino, que hoje está estabelecido de forma invisível em todos aqueles que creem em Jesus. E que mais tarde, conforme a visão da estátua de Nabucodonosor, que Daniel também viu e interpretou, onde todos os reinos aparecem ali, desde o tempo de Daniel até o fim dos tempos, todos os reinos serão destruídos. Todos passarão. Uma pedra cortada sem mão é lançada aos pés da estátua que desmorona e se levanta um grande monte, onde o reino de Jesus será estabelecido de norte a sul, de leste a oeste e jamais terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, eles não reconheceram isso, mas haverá um tempo onde Israel se voltará para Jesus e o reconhecerá como seu Messias. Tópico 2.2, o helenismo e o cristianismo. Vejam, para a gente começar bem aqui a entender esse assunto, a primeira coisa é entender o que é o helenismo. Muitos judeus, naquele tempo, começaram a assimilar a forma grega de viver e praticar.
dá-se a isso o nome de helenismo, ou seja, helenismo é assimilar e praticar a forma grega de viver. E nisso está incluído filosofia e está incluído também o paganismo, adoração a deuses e etc. Muitos judeus, por exemplo, no período interbíblico, assimilaram isso. Inclusive, acredita-se que é justamente uma resposta a isso que gerou a história dos fariseus. Nesse período interbíblico, quando muitos judeus se voltaram para o helenismo, a forma grega de viver, o que aconteceu? Aí os judeus poderiam simplesmente ser assimilados e serem destruídos, perderem a sua essência e a sua identidade. Houve um movimento de resistência a isso, chamado de Hassidim. E esse grupo era uma busca à santidade e a volta aos princípios do Torá. O que vai acontecer? Acredita-se que mais tarde desse grupo se originou os fariseus. Então, quando nós olhamos para isso, a lição para nós aqui é uma lição importante. Qual? Igualmente, também sofremos o ataque do mundo. O perigo do mundo entrar na nossa vida. O perigo do mundo entrar na igreja. Quando o mundo entra na vida do crente, práticas espúrias, coisas que denominávamos como pecado, começam a ser assimiladas e praticadas junto com a fé cristã. E aí é a hora que já não se tem mais a identidade de Cristo. O mundo entrou na vida da igreja. Então esse é um alerta muito importante. O nosso tópico 2.3 vai falar sobre um outro movimento, e eu acredito que desses aqui talvez seja o mais perigoso, que foi o gnosticismo. Tópico 2.3 vai falar sobre o gnosticismo e o cristianismo. Vejam, algumas verdades importantes que a gente precisa entender sobre o gnosticismo. Em primeiro lugar, a palavra gnosticismo é a junção de duas palavras gregas, não e saber, não saber. E já começa a dar de cara a ideia do que era o movimento do gnosticismo. Ele surgiu no Antigo Oriente, num período um pouco antes do nascimento de Jesus e ainda se perpetuou um pouco após a assunção de Cristo. Ele vai ter como pano de fundo o ambiente judaico-cristão. É no ambiente judaico-cristão que vai se proliferar o movimento do gnosticismo. É interessante que desse movimento vão surgir vários escritos, inclusive hoje se acham, volta e meia, cópias de escritos desse tempo e acabam muitas vezes enganando pessoas que acham hoje que, por exemplo, surgiu uma parte perdida dos evangelhos, um texto que era para estar na Bíblia e não está, quando na verdade são escritos gnósticos. Por exemplo, Apócrifo de João, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe. Uma pessoa sem muito conhecimento pode imaginar que se achou um pergaminho de Filipe ou de Tomé, quando na verdade eram escritos de escritores gnósticos que haviam escritos e colocado esse nome. Então esse inclusive é um alerta importante para quem está sempre estudando ou pesquisando algum assunto. Outra coisa interessante sobre esse movimento, ele abraçou várias práticas cristãs, como por exemplo o batismo e a ceia do Senhor, o que faria com que muitas pessoas enxergassem esse movimento como uma ramificação ou um derivado dentro do próprio cristianismo, com práticas cristãs. Quando, na verdade, quando a gente vai examinar em seu bojo fundamental sobre a salvação, nós vamos encontrar, inclusive, o porquê da sua existência. O gnosticismo, ele pregava um dualismo entre a questão do espírito e a matéria. Eles acreditavam que o ser humano é incapaz de conhecer. A salvação está no conhecimento. A salvação está no autoconhecimento. Então, Jesus, ele não levou nossos pecados, ele não se sacrificou por nós. Jesus é apenas o facilitador, é aquele que vai trazer a revelação ou a iluminação do conhecimento. E percebe o perigo disso? A sutileza disso? E sem que muitas pessoas percebam, isso está em voga hoje em muitos ramos filosóficos, quando falam, por exemplo, que de todo lugar que você procura a verdade, todas as respostas estão dentro de você. Percebe a sutileza disso? Essa é uma filosofia gnóstica. É um erro, é um perigo. O fato de nós não sabermos tudo sobre Deus não significa que não saibamos nada. A Bíblia não revela tudo sobre Jesus. A Bíblia não revela tudo sobre Deus, nem sobre o céu, mas revela o que nós precisamos para ser salvo. Agora, nós viveremos, conforme diz Tommy Evans,
nós viveremos a eternidade com Jesus, porque a eternidade é o tempo que leva para conhecer Jesus. Então, irmãos, esses são perigos que açoitaram a igreja. A igreja os rechaçou e ficou firme, sólida na verdade, e chegou até aqui. Fique firme. Não se deixe seduzir por vãs sutilezas. Que Deus guarde você e a sua casa, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado por vossa explanação sobre este texto, nos ensinando que a igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa, a fé cristã, o gnosticismo. Vamos então ao tópico de número 3 e eu vou abordar com vocês o propósito. Conhecido como evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, nomeados Mateus, Marcos, Lucas, são chamados evangelhos sinópticos. Este termo sinóticos vem do fato deles apresentarem uma estrutura muito parecida, contando com eventos da vida, do ministério de Jesus, com uma grande semelhança. É como se a gente olhasse para a história sobre o ângulo de 3 pontos, ou sobre 3 pontos distintos, mas com o mesmo enredo, com a mesma visão, com a mesma elucidação, com a mesma narrativa. Esses relatos em comum seguem uma ordem cronológica aproximada, utilizam expressões similares, diferentemente do Evangelho de João, que acaba se tornando um livro único. Ele seguiu a direção completamente oposta e diferente. O Evangelho de João não estava apenas interessado em narrar os fatos, que eram muito importantes e ajudaram, sem dúvidas, na história cristã, a entender, mas é muito mais profundo do que isso. Ele deixou claro e despertou em nosso ser e alimentou a nossa esperança, levando os ouvintes a uma esfera para entender, compreender Jesus como Filho de Deus, que foi encarnado, se tornou o Verbo eterno que se fez carne, habitou entre nós, e como registra também aqui a Bíblia Sagrada, dedicou a destacar momentos na vida cristã que não aparece em nenhum outro evangelho. Esses registros exclusivos de João vão incluir a firmeza, a declaração que Jesus é o Cordeiro de Deus, o milagre das bodas de Caná, onde transforma a água em vinho, a conversão e as conversas, na verdade, importante à noite, com Nicodemos falando sobre o nascer de novo, fala sobre o diálogo com a mulher samaritana, a cura do oficial o oficial do governo, que era o servo centurião, a cura de um filho desse oficial, o milagre de um paralítico, o tanque de Betesda. Gente, tem coisas ali muito importantes e imponentes. A cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, entre outras. A aparição de Tomé, por exemplo, a aparição dele para Tomé. Ou seja, vários elementos. João foi conduzido pelo Espírito de Deus a registrar não só o que ele, de certa forma, desejava, mas o que ele presenciou, o que ele ouviu, foi testemunho ocular, apaixonado por essa divindade de Cristo. Segundo, a teologia joanina, logo nas primeiras palavras do Evangelho de João, está claro aqui que Jesus, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não apresenta a genealogia, o nascimento de Belém, mas ele vai direto ao ponto. Ele vai falar que Jesus é Deus. Ele é eterno, ele é criador, veio ao mundo na forma humana para revelar o Pai, para nos salvar. Portanto, essa teologia joanina tem a base central na identidade divina de Cristo. Seus temas principais são profundos, acabam sendo impactantes. Jesus Cristo como Filho de Deus, a fé como resposta
a revelação de Cristo, a promessa do Consolador e do Espírito Santo, a morte e a ressurreição de Cristo, a oferta gloriosa da vida eterna. Cada um desses capítulos vão carregar essa profundidade teológica que é convidativa à nossa fé a também termos uma transformação. Ele foi testemunha de diversos momentos importantes e cruciais. Então, as pessoas que creem no que está escrito em João, creem no Filho de Deus. Crendo nele, como se tivesse vida em seu nome, e é isso, crendo para que tenham vida no seu nome, nós vamos aprendendo os segredos disso. O testemunho, então, de João, ele é vital. E aquilo que ele fala, por exemplo, temos testemunhar a palavra, os sinônimos dela aparecem cerca de 30 vezes, no mínimo ali. Não apenas para confrontar quem viu, mas como viu. E essa verdade, ao final do evangelho, quando João aparece caminhando ao lado de Pedro, ele reafirma: esse é o discípulo que dá testemunho destas coisas. O que ele escreveu acaba sendo um relato fiel, guiado pelo Espírito Santo e baseado na própria experiência que ele teve nessa jornada com Cristo. O 3.3, vamos falar que João nos ensina a evangelizar. Se existir um evangelho que nos dá um modelo direto da prática de evangelismo, é o de João. Não é à toa que João 3,16 é um dos versos mais famosos, um dos textos mais lindos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse a gente decora de cor e salteado. Este texto é um resumo perfeito do amor, da entrega, da salvação. João vai mostrar Jesus evangelizando na forma pessoal, com sensibilidade, quebrantamento de coração. Ele nos ensina essa importância de romper com os preconceitos sociais. O exemplo é a mulher samaritana. Jesus quebra os paradigmas culturais e religiosos. O exemplo disso é quando ele vai oferecer o perdão a uma mulher que foi surpreendida e pega no adultério. O valor de amar no Evangelho de João, principalmente os perdidos, está escrito: ele veio salvar aquele que havia se perdido. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ainda assim, Jesus não desistiu deles, dos deles, ou dos dele. Jesus não desistiu. Os cristãos eram afrontados, os judeus religiosos colocavam na parede os cristãos, as influências helênicas também, as doutrinas gnósticas tentavam ao mesmo tempo, mas mesmo assim, o Evangelho de João ressalta com a mensagem de salvação que avança. Mesmo em tempos difíceis, esse é o ensinamento. Evangelize, ame, testemunhe, não para. Como afirmou aqui os textos, e um deles dito e proferido pelo bispo Primaz, Jesus teve uma visão profunda do estado espiritual do povo dele. Chamou seus discípulos, treinou, enviou em duplas para que trouxesse essa mensagem, multiplicando então os seus seguidores. E esse é um princípio do reino: treinar, enviar. Assim João descreve e traz os seus ensinos. Portanto, ensinei que o apóstolo João declara como Jesus, o Filho de Deus, revelado a divindade verdadeira e a identidade de Jesus Cristo. Concluímos, então, que o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus e que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela preciosidade desta mensagem do Evangelho que chegou até onde nós estamos. Eu convido o pastor William Barros para dirigir esta palavra de oração. Em seguida, eu encerro com você. Oremos, meus irmãos, e que possamos realmente seguir a Jesus e servi-lo de todo o nosso coração. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Abençoa, Senhor, os professores que têm a missão
de ensinar a tua palavra ao teu povo, por todo esse país e fora dele. Guarda, abençoa e usa, Senhor, de uma forma muito especial cada professor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. O máximo de pessoas, se inscreva, assine a notificação e fique por dentro da Editora Betel. Dia 20 de julho será a lição 3, onde abordaremos rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. O vídeo vai ao ar a segunda-feira que antecede essa lição. Dá tempo de você ler, se preparar e se edificar para ensinar da melhor forma possível. Eu agradeço a sua participação, Editora Betel, sempre edificando a casa de Deus.